Virginianas, virginianos no meu pequeno coraçãozinho, vocês estão bem, meus amores? Espero que estejam muito bem. Seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flow Tarô. Bora lá para a leitura de vocês. Lembrando que são energias predispostas, né? Ou seja, energias predispostas sim, se vão acontecer ou não, não é uma questão deste que vos fala, que aliás esqueci de falar meu nome, Flávio Augusto. Não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, você pode inverter os papéis, pode estar falando com alguém que você esteja lidando. Ela pode refletir um presente ou até mesmo um passado, serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá 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 todo que todo mundo já sabe, não quero falar. Hierofante, Tarot. E para você que é novo no canal, Virgem. Ei, que doideira. É para você que é novo no canal, tá? O tarólogo é meio doidão, mas o trabalho é muito sério. E eu sempre falo, fica até o final, porque minhas leituras às vezes dão umas plot twist. Do meio pro fim. Desculpa as fungadas aí aqui. Tá feio o tempo aqui. Uma variação bem louca. Frio, seco. Vamos lá, Virgem. Meus amores, agora eu entendi por que saiu assim 4 de copas aqui, né? Clarificando a lâmina do Hierofante. Bem interessante, Virgem. Hoje a gente vai falar de alguma situação aqui, tá? Envolvendo uma questão emocional, tá? E essa questão emocional você pode adaptar a trabalhos, enfim, relacionamento, lógico. Mas existe uma questãozinha aqui de um passado, tá? E quando eu falo passado, a gente pode estar falando de memórias, de lembranças, a gente pode estar falando de pessoas, então você tem que adaptar a sua realidade. Segura aí, não sai do vídeo ainda não. Tá? Algo que, de uma certa forma, está vindo no seu caminho. Ainda é uma situação, pode ser que para algumas pessoas isso já tenha acontecido, por se tratar de uma leitura temporal. Mas o que eu enxergo pelo fundo do deck, são duas situações, tá? Ou um passado, ele retornou e trouxe uma espécie de uma insatisfação, ou aqui é uma situação do passado que volta na sua energia, tá? Dentro de um processo de insistência. E a gente está falando disso daqui, tá? O Cavaleiro de Copas, a Força e o 6 de Copas, tá? Onde essa situação... Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, meus gatos começaram a brigar. Então, meus amigos, conforme eu estava falando aqui, tá? Onde essa situação de passado, essas memórias aqui, eu estou vendo muita coisa de memória, tá? Mas eu também estou vendo uma possível pessoa aqui, e aqui pode ser você, tá? Ou querendo ir até em direção a alguém, ou indo até em direção a alguém aqui, porque tem ou alguém indo até em direção de você, porque nós temos aqui um 5 de espadas com um cavaleiro de ouros, com cavaleiro de espadas, tá? Onde é como se alguém quisesse resolver alguma coisa. Alguém quisesse resolver uma treta aí, né? Eu vejo que se for uma pessoa, tá? Eu entendo que talvez essa pessoa esteja meio que observando você nas redes sociais, né? Tentando buscar algum tipo de informação. É como se alguém não soubesse muito bem aqui como vai agir, tá, diante dessa questão. Então, isso pode ser você, pode ser alguém. Se tratando de algum tipo de memória ou algum tipo de situação, eu entendo que é algo que retorna na sua energia de uma certa forma para você estar resolvendo. Então, por exemplo, se a gente está falando, Virgem, de alguns tipos de pensamentos, algumas memórias, de alguma situação onde você teve alguma espécie de perda aqui, tá? E a gente pode até estar falando de uma questão, inclusive,
de um passado onde você talvez fosse mais jovem aqui, né, uma adolescente, desse tipo, ou um adolescente, onde algumas situações aconteceram e essas questões, elas retornam por algum motivo, muito provavelmente foi ativado algum tipo de gatilho aí, onde essas questões elas retornam para que você possa olhar para elas e possa resolver essas pendengas aí, né, Virgem? Flávio, necessariamente de quando eu era jovem? Não, aqui está me mostrando que é algo que aconteceu, tá? O Seis de Copas com pajem de espadas, ou seja, se tratar de um pajem, não está dizendo que foi um negócio que aconteceu ontem, por exemplo, ou semana passada. Pode ser, claro. Tá? Só que o que acontece aqui, Virgem? Tanto na situação de alguém... Perdão, gente. Minha gata estava aqui, eu tô cheio de pelo. Né? Antes de eu começar o vídeo, ela estava em cima da mesa. Inclusive, ela deixa minha mesa cheia de pelo. O que está acontecendo? Independente se essas memórias ou de serem, ou de ser alguma coisa assim envolvendo pessoa aqui, Virgem, o que acontece? Eu entendo que existe uma espécie de uma insatisfação aqui, tá? Algo que vai causar uma insatisfação, ou pode ser alguém ficando insatisfeito com relação a essa pessoa que retorna, né? Ou até mesmo você também pode estar retornando na vida de alguém, ou essas memórias, tá? Eu entendo que aqui geram um processo de insatisfação, tá? E esse processo de insatisfação, que é o 4 de copas, ele veio clarificando a lâmina do Hierofante. Flávio, como assim? É como se de uma situação ruim você tirasse uma espécie de uma liderança, você pegasse aqui e entendesse que isso para você é algo que de uma certa forma vai te ajudar. Óbvio que se a gente estiver falando de pessoas, pode ser que alguém chegue um tanto quanto insatisfeito, pode ser você, e tente consertar as coisas, tente ajustar as coisas. Então, por exemplo, era um relacionamento, então eu tento consertar este relacionamento. Era uma questão familiar, essa pessoa está retornando aqui. Então eu entendo que vai ter uma tentativa, e a gente vai clarificar isso aqui, Virgem, de consertar as coisas, de tentar alinhar, porque pode ser que para algumas pessoas, se tratando de pessoas aqui, existia algum tipo de diferença, ou houve algum tipo de diferença, houve algum tipo de discordância com relação a algumas questões aqui. E aí adapte. Tá? Na sequência, nós temos o Rei de Espadas, energia de Gêmeos, Libra, Aquário aqui, tá? Que foi clarificada pelo 9 de Espadas. Onde que você vai ter que tomar uma decisão aqui, Virgem. Seja essa decisão qual for, eu vejo que é algo que eu entendo que mesmo havendo uma espécie de ansiedade ou preocupação, eu entendo aqui que não é algo que vai te gerar uma... Não vai te abalar, vamos dizer assim, né? E o 9 de Espadas está clarificando o Rei de Espadas, onde aqui está me falando que de uma ansiedade surge uma definição. Então eu entendo que seja algumas memórias voltando, vamos supor que sejam memórias, né? Ou sejam situações em que talvez estejam constantes na sua energia. Que tipo, Flávio? Por exemplo, eu terminei um relacionamento, eu saí de um trabalho, aconteceu alguma coisa em que toda hora essas situações elas aparecem na minha cabeça. Toda hora eu fico pensando, por mais que eu não queira ficar pensando nisso, né? Estou buscando fazer algum tipo de atividade, estou buscando entender algumas outras coisas, manter a mente ocupada para que essas questões não voltem, elas acabam sempre voltando, seja porque eu vejo alguma coisa e ativo um gatilho de uma memória e tal, isso daí eu entendo que é algo que já está, de uma certa forma, preocupando você. Eu vejo você resolvendo essas questões de uma forma um tanto quanto racional aqui, tá? Eu entendo que tem um processo de insatisfação, mas eu vejo a solução dessa parada, seja através de algum tipo de autocura que você faz aqui, que eu tô entendendo que eu tô falando com virginianos
que estão dentro de um processo de se autocurar ou de se auto-entender aqui, se autocompreender, né? Se tratando de pessoa, eu vejo também que você vai resolver. Vamos ver no que vai dar essa parada. Tarot, fala para mim aqui deste 4, eu vou pegar até outro tarot, porque como eu utilizei o fundo do deck desse, vou utilizar esse tarot. Por gentileza aqui, fala para mim a energia de virginianos no meu pequeno coraçãozinho, 4 de copas. 9 de espadas. Foi virado, mas a hora que ela pulou, tá, o 9 de espadas. Este 9 de espadas é o quê? Três de ouros. Aqui pode ter algum tipo de influência, tá? Aqui pode ter algum tipo de influência, por isso essa insatisfação. É como se alguém chegasse aqui, ô Virgem, e como se um passado retornasse e alguém, por exemplo, tivesse meio que, mas você vai conversar com essa pessoa, você vai resolver alguma coisa, ou alguém tivesse falando, isso daí é besteira, isso daí que você está pensando, sabe? Quando alguém fica meio que desfazendo das nossas questões. Fala mais aqui desse 9 de espadas. 8 de ouros. É algo que você está trabalhando. Eu vejo que também, o Virgem, tem uma ajuda aqui. E eu entendo que por esse papo aqui, eu entendo que aparece uma espécie de uma ajuda. E pode ser uma ajuda espiritual. Entendi. Entendi. Existe um compromisso, ou existe um compromisso seu com relação a você mesma aqui, para estar resolvendo algumas questões aqui com relação ao passado que ainda estão latentes na sua energia, ou existe aqui um compromisso entre duas pessoas, onde a espiritualidade, algo aqui deve ter finalizado ou terminado, né? De uma forma não adequada, é como se uma ponta tivesse ficado solta e a espiritualidade está colocando isso novamente, ou vai colocar isso aqui novamente no seu caminho, porque existiu um compromisso aqui. Fala do Hierofante. Tarot. 7 de paus. Uma resistência aqui. Falo de 7 de paus, mas pode ser uma luta também. Ele entrou como o que, tarô? O 7 de pau. Exata. Olha, gente. A torre no fundo do deck com 10 de paus. Tem uma finalização de algo que ficou pendente. Tá? Flávio, necessariamente essa pessoa retorna. Olha que interessante aqui. Olha que interessante que eu tô vendo. Para algumas pessoas, pode ser que essa energia ela não retorne. Pode ser que essa pessoa, de fato, ela não retorne. Pode ser, por exemplo, que ela entre em contato com você através de uma mensagem, alguma coisa aqui, tá? Para pedir uma espécie de desculpa. Eu entendo que algumas pessoas não vão desculpar aqui ou não vão querer nem contato com essa pessoa. Só que o que acontece? O que acontece? Se foi algo aqui que acabou repentinamente trazendo muito peso, tá? A lâmina da torre com 10 de paus no fundo do deck. Podemos estar falando, por exemplo, com pessoas que iam e vinham e de repente foi e não voltou. A volta dos que foram. O que acontece aqui, Virgem? No Hierofante veio o 7 de paus com a lâmina do louco. Existe uma resistência em uma nova jornada aqui, tá? Em uma nova fase. Então, o que acontece? Eu estou falando com virginianos que muito provavelmente vão resistir aqui a ou tentar resolver de vez essa parada, ou tentar conversar, ou tentar, né, botar um ponto final de fato em uma questão, e seja, botar um ponto final e começar de novo, ou botar um ponto final e, cada um pro seu canto, tá? Só que é como se isso
fosse necessário para que você entrasse numa nova fase da sua vida. Principalmente para quem está com tormentos mentais aqui. Eu estou vendo muitos tormentos mentais aqui, tá? Com relação a coisas que ficam vindo do passado e ficam ali, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, eu não sei se eu cheguei a falar no vídeo de Virgem, algum vídeo de Virgem, né? Sobre uma frase da Lúcia Helena Galvão, uma filósofa da Nova Acrópole, maravilhosamente maravilhosa. Ela é demais, né? E tem até uma passagem num podcast do Vilela, se não me engano, que ela fala que traumas, né, aquilo que a gente coloca uma etiqueta dizendo não quero olhar para isso, né? Só que quando a gente resolve olhar para isso de uma forma um pouco mais sensata, sem julgamento, né, mas sim para entender ou para ter uma percepção do que foi aquilo, e a gente entra dentro desse fluxo do quê? De entender e ter a percepção sem o julgamento. Gente, é sem julgamento, né? Eu tenho uma consciência superior, Rasgael. Oh, não, Rasgael. Né? Ele rasga o verbo mesmo. Que ele fala que uma das principais condenações do ser humano é o perdão. Né? E eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu estou criando coragem, porque o que vai ter de ataque sobre isso vai ser incrível. Mas uma das maiores condenações da humanidade é o perdão. É a necessidade de perdoar e a necessidade de pedir perdão. Né? Porque se tem a necessidade de pedir perdão, tem um julgamento. Esse julgamento é baseado nas nossas percepções aqui. Só que as nossas percepções daqui, elas são só percepções daqui, não percepções de um todo. Ou seja, você pode acreditar ou não, mas muito provavelmente em uma outra existência você possa ter feito alguma coisa também. Entende? E aí é onde a bola de neve começa a acontecer, a famosa roda sem vergonha de Sansara, que esses filhos de uma capivara colocaram a gente aqui. Né? Então, para você sair da roda de Sansara, você só precisa entender que você não precisa perdoar nem pedir perdão para ninguém. Porque se existe isso, existe julgamento. E quando você anula o julgamento, coloca compaixão e entende que o preço, voltando a Lúcia Helena Galvão, né? Que o preço por algo que talvez você passou aqui foi um preço... Flávio, eu não concordo que foi um preço bem pago porque a pessoa me prejudicou muito. Tá, a gente está falando aqui. Você está olhando aqui, você está olhando o micro, você está olhando essa existência. Você não está olhando as possibilidades, as outras possibilidades. Outra coisa, se a gente parar para pensar, algumas coisas aconteceram terríveis. Pô, algumas coisas aconteceram terríveis comigo também. E eu muitas vezes julguei, muitas vezes questionei a espiritualidade de Deus, falando assim, como que isso pode acontecer? Só que hoje eu entendo que o preço realmente foi bem pago. Por quê? Porque graças a tudo que eu passei, eu tenho uma baita de uma bagagem e eu posso transferir isso daí para outras pessoas. Ah, mas eu não trabalho com tarô, não interessa. Você quer levar isso para outra vida? Ah, mas eu não acredito em outra vida. A outra vida acredita em você. Aí é com você. Por que tudo isso? Porque é só mediante essa resolução, e seja ela, né, simplesmente a pessoa mandou uma mensagem, né, eu queria, olha, tá tudo certo, tá tudo bem, segue seu caminho, eu queria te encontrar, não vai dar não. Não vai dar, tá? Eu não quero te encontrar, mas eu quero dizer para você que tá tudo certo, o preço foi bem pago, tudo aqui. Se livra disso, Virgem. E sejam desses pensamentos que estão aqui te atormentando, essa coisa, e eu vejo que é algo que chega para muitas pessoas com força aqui, né? Com força, E é como se agora, durante esse período de Mercúrio retrógrado, traz essa palhaçada de passado para encher o saco, né? Saturno retrógrado, tal, escambau a 4 retrógrado, vocês vão tudo, seus planetinhas, filha da mãe, né? Vocês param de retrogradar, a Xambarabassúria, né? Porque línguas estranhas aqui, né? Principalmente nesse período de
de Mercúrio retrógrado, essas coisas todas, tá? É muito importante a gente quitar com a vida, sabe? E ainda mais quando vem esses pensamentos. Gente, todo mundo, sem exceção. A pessoa precisa ser um Siddhartha Gautama aqui para não conseguir ser influenciado por esse... Mas ninguém aqui, pelo menos eu não estou falando com nenhum Buda aqui, né? Ou seja, a gente se coloca nessa parada também, né? Fala aqui desse 9 de espadas que está clarificando o Rei de espadas, Tarot Sons. Pode ter aqui relação com uma mulher aqui em específico, ou até para algumas pessoas uma mãe, tá? Ou uma figura feminina de poder, de influência na sua energia. Pode ser complementado. Morfeu, sai daí, irmão. Tem uma mensagem aqui que ela está um pouco mais oculta. Sei lá. Aqui pode ser uma mentora espiritual que chega, mas eu tô vendo, é como se alguém tivesse preocupado com com a própria estabilidade aqui, tá? E aqui a gente pode estar, como tá clarificando duas lâminas mentais, o 9 de espadas e o Rei de espadas. Sabe quando acontece alguma coisa que a gente fica meio que questionando, será que eu entro nessa? Será que isso daqui não vai atrapalhar mais minha mente? Não vai confundir mais minha mente? Porque eu tô vendo que é como se alguém tivesse meio com ressalvas aqui, ou preocupado com a própria estabilidade mental aqui também. A Imperatriz e o 4 de ouros, onde a Imperatriz me traz aqui, por exemplo, pessoas que já estão dentro de uma fase um pouco diferenciada, mas que ainda existem questões de um passado latentes. Então eu entendo até aquela pegada da recuperação, do tipo assim, meu, agora que eu tô conseguindo, agora que eu tô ficando legal, agora que eu tô conseguindo organizar a mente, essa situação retorna, esses pensamentos retornam, é justamente por conta disso, Virgem. E é complicado mesmo, mas eu vou explicar. A vida prepara, guarda essa frase, que essa frase é importante. A vida nos prepara para aquilo que a gente busca. Como é que, né, a gente vai saber se houve uma cura se a gente não for confrontado com relação a essa situação? Ou o entendimento? Porque está muito na modinha ressignificar, curar, criança interior, sabe? Está muito na modinha. Não é que o negócio não seja real aqui, tá? Claro que é, mas só que, tipo, eu prefiro a palavra entendimento, porque cura não tem muito significado, né? Dentro de um processo desse. É entendimento. A parada vai ficar ali, aconteceu. É que nem você fazer um corte profundo, alguma coisa. Vai ficar uma cicatriz, você vai saber que teve o corte, mas aquilo ali, né? Mas teve uma cura nesse corte. Teve, mas foi o seu corpo que autocurou por conta da sua imunidade, disso, de aquilo, um monte de coisa ajustada. Então, se eu entendo que eu fiz um corte e esse corte vai ser curado porque o meu corpo ele tem esse poder de autorregeneração, né? Seria a mesma coisa com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com o que a gente entende? Então, se eu entendo que eu posso ter uma autorregeneração com relação a algo que me feriu, mas a gente está falando de sentimento, tudo bem, e ninguém está falando que é fácil, né? E aí a vida vai lá e meio que coloca você dentro de uma situação, ou começam a aparecer gatilhos, coisas, para justamente você olhar para... ficou uma pontinha solta aqui, o que é isso daqui? Então eu vou olhar para isso e entender, tá tudo certo. E aí sim... é onde há esse processo de liberdade. Tá? É onde há esse processo de liberdade. Porque por mais, Flávio, mas é foda porque quando eu penso
nessa situação, nessa pessoa, eu fico mal. Gente, normal. Não existe, nunca na vida vai existir um tipo, passei por uma situação extremamente complexa e eu penso no que aconteceu e fico birrepão. Se é algo que te marcou emocionalmente, né? Pode ser dito alguma questão do Rei de Espadas? A lâmina do diabo. E aqui a decisão. Olha que interessante, meus amores. E o que o tarot está falando aqui, tá? Virgem, tá na hora de sair dessa casinha da santinha, do santinho, tá? E entrar dentro de um processo um pouco mais complexo aí, que é algo que talvez você não esteja olhando. O seu lado sombra. Flávio, que isso, pelo amor de gente? Polaridade. Se não houver um equilíbrio entre lado luz e lado sombra, nós estamos perdidos. Lado sombra vai te levar para um processo extremamente complexo. O lado luz também, só estar no lado luz. Você vira um capacho, né? Aquelas pessoas muito boazinhas que todo mundo se aproveita. E eu posso estar falando, sim, com pessoas do signo de Virgem que estão nessa energia de eu tenho que olhar para o meu lado luz, eu tenho que olhar só para o meu lado luz e matar de fome o meu lado sombra, porque o meu lado sombra é o lado que tem raiva dessa pessoa, dessa situação. É justamente isso que precisa ser consertado. Porque é o seu lado sombra que te leva para a vida. Sem ele, você não é nada. El Diabito, aqui, ó, no Rei de Espadas, é onde o Rei de Espadas ele olha de uma forma um tanto quanto interna, um tanto quanto egóica. Eu preciso me resolver. E se eu precisar olhar para o meu lado sombra e entender que é o meu lado sombra que vai... Então, o meu lado sombra tem raiva dessa pessoa, dessa situação. Eu vou chegar para o meu lado sombra e falar assim, olha, você pode xingar, espernear, fazer acontecer e tá tudo certo também. Você tem o direito de ficar com raiva. Você tem o direito de não querer perdoar. Mas se você olhar para isso como um preço bem pago ou como uma espécie de compaixão, e eu sei que vai ter muita gente que vai me criticar, né? Vai falar, você não sabe o que eu passei, você também não sabe o que eu passei, então cada um na sua com alguma coisa em comum, né? Eu não estou falando aqui para criticar ou com julgamento, eu não estou nem aí, eu estou bem comigo. Aqui eu estou tentando ajudar quem não está. Se você não está e mesmo assim quer se permanecer, é onde você vai ficar nesse 9 de espadas ad eterno, né? Você não vai entrar numa nova fase e tá tudo bem também, não sou eu. Eu vou terminar meu trampo aqui, eu vou terminar minhas coisas, vou ajudar quem eu posso ajudar e tá tudo certo, entende? Só que aqui é o tal do quero sentir raiva, vou sentir raiva, quero dar uns tapinha no travesseiro, vou dar uns tapinha no travesseiro, quero gritar, faça o que for necessário, sinta raiva. Se essa pessoa entrar em contato com você, fale para ela. Fala, você fez isso, aquilo, outro, tal. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. O que é meu tá guardado, o que é seu tá guardado e não cabe a mim querer vingança ou gerar alguma coisa. Flávio, não é uma pessoa, são pensamentos. A mesma coisa, aceita. Aceita, mentalmente, vai lá, agride, faz. Gente, estamos aqui para experimentar tanto isso quanto aquilo. E se a gente não der brecha para o nosso sentimento ir lá e fazer acontecer mentalmente, estou falando, gente, não é para ir lá, lógico, né? Fisicamente, estou falando mentalmente. Tá tudo, vai lá, faz e tá tudo bem. E depois entende, fala, tá bom, é o seguinte, pensamentos, tá tudo certo, vocês querem ficar vindo aqui? Eu vou olhar para isso, eu vou entender que isso daqui fez parte da minha vida e tá tudo bem também, mas só que isso daqui não tem mais força sobre mim. Acabou. E acabou. Que vem na direção de virginianos, pra gente finalizar o vídeo, era para ser um vídeo de 20 minutos. Eita, que delícia, hein, meus amores?
4 de paus no fundo do deck, com 7 de copas e a estrela. Então eu entendo que aqui para algumas pessoas existe uma espécie de uma união, que não é uma ilusão, mas dentre algumas opções aqui, que vai trazer muita cura na sua energia. Flávio, eu tô sozinho, eu tô sem emprego, tudo aqui. 4 de paus, ele não fala só de casamento, né? Só que olha o que vem na direção aqui. Cavaleiro de ouros, algo sólido que chega na sua energia com o julgamento. Pode ser essa energia aqui que a gente acabou de falar? Pode. Para finalizar, quem que é o julgamento? Finalizações kármicas. Definir. Vai acabar quando você entender. Flávio, mas os pensamentos ainda vão existir e vão, e tá tudo certo também, meu. Não existe esse bagulho de, putz, eu resolvi e nunca mais vou pensar na situação, na pessoa. É só com o tempo. Quando você menos perceber, você vai falar assim, putz, nossa, faz uma semana que eu não lembro dessa situação, dessa pessoa. É a hora que você vai entender que teve cura. Teve, né? A cura que todo mundo fala, ou o ressignificado, sei lá, adapte ao momento. Só que o julgamento aqui, ele traz essa finalização kármica, tá? Mediante algo sólido que chega na sua energia. Você quer isso? Você quer esse cavaleiro de ouros? Ah, mas o que é o cavaleiro de ouros? Pode ser qualquer coisa, meus amigos. Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento que chega aqui para curar através da espiritualidade, que vai te tirar essas ilusões do 7 de copas aqui, né? Enfim, pode ser uma mudança, sei lá, qualquer coisa aqui, tá? Enfim, Virgem. Aí, ó, no cantinho, ó. Ó, Jesus, bem vendo que você tá correndo esse vídeo aqui, esqueceu de deixar o seu... esqueceu de deixar seu like, esqueceu de comentar, de compartilhar, de se inscrever nesse canal, não é? Meus amores, é só uma brincadeira, né? Eu acho que eu não preciso falar, mas tem gente que acha um absurdo, enfim, realmente eu não ligo porque é o seu julgamento, não é o meu, né? Você julga, eu não ligo, né? Mesmo porque minha espiritualidade não me permite enxergar Jesus preso numa cruz sofrendo. Eu vejo ele desse jeito aqui, ó. Inclusive, ó. Tipo, the choice. Aí, ó. Be happy. Felizão. Alegrão. Entende? Ninguém tá chacotando com Jesus aqui, mesmo porque ele é meu mestre, meus amigos. Né? Já que você deixou seu like, Jesus felizão aí, ó. Mandando até um joinha. Espero poder ter ajudado, Virgem. Obrigado do fundo do coração. Milhões de beijos para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.